Livro de Mateus, capítulo 25. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todos acharam? Capítulo 25 do livro de Mateus, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Amém? Podemos assentar, queridos. Eis aí uma palavra muito lida, uma palavra muito comentada. Todos falam das 10 virgens, né? Do seu caráter, da forma como cada uma delas, cada 5 delas se comportaram. E nós temos a obrigação de examinar as Escrituras, porque cuidamos delas segundo ela própria, ter a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele já disse na sua palavra que o seu povo sofre por falta de conhecimento. As virgens, como todos devem perceber, elas simbolizam a Igreja Santa do Senhor. A igreja que tem que ser imaculada, a igreja que tem que andar em santidade, que tem que a cada dia encher-se da presença do Espírito Santo de Deus, a cada dia está acumulando sobre as suas lâmpadas, sobre as suas botijas, o óleo da unção do Espírito Santo. E nós vemos um relato dessa parábola dita pelo Senhor Jesus, apresentando 5 virgens loucas e 5 prudentes. As loucas, elas não se preocuparam com o tempo em que o Senhor Jesus iria levar para vir buscar a sua igreja. Não se preocuparam com o tempo em que o noivo estaria se aproximando para as bodas. E, portanto, não se prepararam para o dia do grande encontro. Eu quero dizer a você, querido, que Deus tem uma obra na sua vida e que você precisa se preparar para viver esse chamado do Senhor. Precisa estar na posição, precisa todos os dias estar buscando a presença de Deus, buscando encher-se do Espírito Santo, porque um dia o Senhor irá cobrar de você, irá estar levando você para o lugar onde Ele determinou que você desempenhasse o papel para o qual fora escolhido, fora chamado. Mas é necessário que você esteja apto a desempenhá-lo. Quando você não se coloca na posição de vaso e não fica de boca para cima para ser cheio e não deixa Deus trabalhar no seu interior, fazendo com que o Espírito Santo de Deus tenha acesso à sua vida e possa usá-lo de forma tremenda e sobrenatural. Vale a pena ressaltar que estar preparado é estar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor, Ele não chama capacitados,
Mas ele diz na sua palavra que ele capacita todos quanto são chamados. E se você deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor, se você deseja negar-se a si mesmo, está na hora de você olhar para o Senhor e estar perguntando para Ele: o que devo eu fazer, Senhor? O que é que eu preciso tirar da minha vida? Ou o que eu preciso acrescentar na minha vida para que o teu nome possa ser exaltado? Para que o Senhor encontre em mim um altar preparado para receber fogo. O que é que eu tenho colocado sobre esse altar? As virgens loucas, elas tosquenejaram, elas dormiram, qual as virgens prudentes. Só que a diferença entre elas era a preparação do Espírito Santo. As virgens prudentes, elas carregaram não somente as suas lâmpadas cheias de azeite, mas elas levaram uma botija para, se caso o noivo tardasse, quando ele viesse, as encontrassem preparadas, com a luz que poderia iluminar o seu caminho. Porque no escuro ninguém consegue alcançar o alvo. No escuro ninguém consegue chegar até um lugar determinado. E o Espírito Santo de Deus, ele nos revela através dessa palavra que aquelas virgens, elas quiseram pegar emprestado o azeite das prudentes. Elas quiseram pegar uma carona na unção das outras. E há pessoas que não se sentem capazes de receber a unção que necessita para a sua caminhada, para a sua jornada. E por muitas das vezes querem tomar de alguém, querem viver na sombra da unção de alguém. E o Senhor Jesus, ele disse que você dará conta de si mesmo a Deus. E você não pode querer chegar ao seu objetivo com a unção de alguém, com a preparação de alguém. Não queira ser levado por alguém, mas queira ir até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aquele que não estiver preparado não ouvirá o soar da trombeta. As virgens prudentes, elas conseguiram ouvir a chegada do noivo, pois elas estavam preparadas, havia um som sobre as suas vidas, e elas conseguiram ouvir o som da trombeta. Será assim conosco, queridos. A Bíblia diz que o Senhor, ele virá como um ladrão. Não se sabe quando, nem a hora, nem o dia, nem a data específica em que ele virá buscar a sua igreja. Então, para isso, eu preciso a cada dia viver como se fosse o último dia da minha vida. Eu preciso viver me santificando, buscando a presença de Deus, abrindo mão daquilo que me afasta do Senhor. O que é que tem me afastado de Deus? O que é que tem impedido que eu seja um vaso, um instrumento usado nas mãos do Senhor? O que é que tem impedido que eu seja um vaso transbordante do azeite da unção do Espírito Santo? Está escrito no livro, se eu não estou enganada, no livro de Números, que o azeite não pode faltar sobre a minha candeia. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Esse altar sou eu, esse altar é você. Esse fogo jamais pode se apagar. Eu jamais posso deixar de sentir a presença do Senhor. Eu jamais posso deixar de abrir a minha boca e ter motivo para glorificar o nome do Senhor. Eu jamais posso me calar diante do Senhor. Eu tenho que adorá-lo, porque a palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores estarão em espírito e em verdade, em todo tempo adorando o Senhor. Porque se transformarão em pessoas espirituais, pessoas que enxergam mais longe que outras. O Senhor nos chama a sermos espirituais. E com esta palavra Ele está dizendo que eu preciso buscar santidade para a minha vida. Eu preciso tratar com Deus pessoalmente. Eu não posso viver colocando a culpa em outro pelos meus deslizes. Eu sou responsável pela minha vida diante de Deus. Pastor nenhum conseguirá
me santificar se eu não tomar uma posição. Se eu não decidir ser santo para agradar o coração de Deus, o pastor não vai poder fazer isso por mim. As virgens loucas, elas queriam a unção das prudentes, o azeite das prudentes. Mas como é que eu vou viver na aba de alguém a minha vida inteira? Um dia eu terei que prestar conta ao Senhor. Eu terei que dizer a Ele porque eu não fui aquilo que Ele deseja que eu seja. Por que eu não fiz aquilo que Ele designou para que eu fizesse? Cada um de nós temos um chamado da parte de Deus. A Bíblia nos revela que uns foram chamados para pastores, outros para presbíteros, outros para diáconos, outros para estarem assistindo na casa de Deus. Todos nós temos um papel dentro da casa de Deus. Todos nós temos um papel principalmente neste mundo. Eu tenho que ser aquele que sou exemplo para a vida de outra pessoa. E se faltar a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, só vai restar algo ruim, algo que não produz vida, algo que não agrada a Deus, algo que não agrada a pessoa alguma. Já pensou? A pastora Margot sem a unção do Espírito Santo. Ninguém suporta. Vai ficar crua. E o caráter da pastora sem o Espírito Santo, ninguém merece. Por isso, todos os dias, tem que haver unção sobre a minha vida. Todos os dias tem que haver unção sobre a sua vida. Todos os dias eu tenho que me apresentar diante do Senhor e dizer: Deus, renova-me, transforma-me. Senhor, eu decido descer na olaria para que o Senhor possa consertar este vaso, para que o azeite não vaze. A palavra de Deus diz que o homem sem azeite é como uma cisterna rota, não retém água. Eu preciso consertar a minha vida antes que o noivo venha e me encontre vazia. Antes que o noivo venha e não me encontre fazendo aquilo para que ele me chamou. As virgens prudentes, elas ouviram o chamado do noivo. Elas ouviram o anúncio de que o noivo se aproximava. E elas levantaram-se rapidamente e foram ao encontro do noivo. E a palavra continua nos dizendo: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas não. Em outras palavras, eu não tenho autoridade, eu não tenho autorização. A presença de Deus já não está na minha vida. Eu não consigo tocar o coração de Deus, porque em mim não há mais santidade. Eu não consigo orar e ser atendido, porque a lâmpada está vazia. Eu não consigo mais. E o Senhor Jesus nos chamou e nos escolheu como profeta. Ele disse que nós temos autoridade, que nós devemos profetizar sobre toda e qualquer circunstância. Temos essa autorização da parte de Jesus. Mas é necessário ter comunhão com Ele. É necessário estar dia e noite ligado com Ele. Porque sem Ele, eu não posso fazer nada. E Ele diz na sua palavra: porque sem mim, nada podeis fazer. Está no livro de João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, você não irá a lugar nenhum. Sem a unção do Espírito Santo, você não conseguirá desempenhar o papel para o qual você foi escolhido. Mas as prudentes responderam-lhe dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ides ante aos que vende e comprai-o para vós.
eu preciso buscar a unção que eu preciso para o meu dia a dia. Eu não posso me basear na palavra de outrem. Eu não posso pedir ao pastor que todos os dias esteja orando por uma dor de cabeça que eu estou sentindo. Que todos os dias esteja orando por uma dificuldade que eu estou enfrentando. O Senhor disse que o véu do templo se rasgou e eu tenho acesso ao Santo do Santo. E se eu não quero me apresentar diante dele para não abrir mão de coisas que eu tenho acumulado ao longo dos meus dias, eu não sou digno de receber a unção de Deus, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor, não são as minhas palavras. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O Senhor, Ele tem falado diretamente aos nossos corações. Eu não posso entrar pela janela, eu tenho que entrar pela porta. Quero lhes falar a respeito de Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, para que ninguém o visse ao lado de Jesus. Porque ele não queria abrir mão da vida confortável que ele tinha. Ele não queria abrir mão da posição que ele ocupava entre os magistrados. Ele não queria ter uma mudança na sua vida. Isso não cabia na sua vida. Ele não queria isso para ele. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que não entraria no reino do céu se não fosse por Jesus, que é a porta. Mas ele não podia de forma alguma abrir mão do conforto, dos bens que ele possuía. Por isso ele foi ter com Jesus de noite. E eu quero lhe dizer que de Deus ninguém se esconde. Não adianta você ficar por trás das nuvens, por trás das cortinas, porque o Senhor Jesus, Ele te contempla. Ele te conhece assim como você é. Então não queira ser virgem louca, mas queira ser virgem prudente, que comporta sobre a sua botija o azeite não mistificado, e tem sobre a sua vida a unção do Espírito Santo de Deus. Para isso é necessário se aproximar do Senhor e se deixar ser vaso, abrindo mão do velho homem, descendo a olaria, deixando que Deus esteja agora sarando as suas feridas, esteja agora modificando o seu caráter. Se eu sou uma pessoa agressiva, eu tenho que me tornar uma pessoa compassiva. Eu tenho que me tornar uma pessoa generosa. Se eu não sei fazer o bem, tenho que me transformar numa pessoa generosa. Tem que existir em mim o caráter de Cristo. Eu não posso ser arrogante. Eu não posso ser prepotente. Eu não posso viver querendo que os outros simplesmente me sirvam quando eu não posso servir a outrem. O Senhor me chamou para ser servo. Ministro nada mais é do que aquele que serve na casa de Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que quiser ser o maior no reino do céu, seja servo do menor. E aí o Senhor estará contemplando o seu coração e estará lhe colocando no lugar onde você merece. Quando você se tornar humilde diante da presença do Senhor, descer, deixar que Deus te exalte, ao invés de se colocar no patamar de alguém que merece ser o centro das atenções. Deus, Ele nos chama para mudar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, ao ponto de nos transformar em servos fiéis, que servem por amor, que querem ser servos porque amam ao seu Senhor. Aquele que não deixa o velho homem não pode ouvir a voz do anjo que diz: o noivo se aproxima. Jesus, ele está às portas, queridos. Não dá mais para adiar as coisas. Não dá mais para esperar. O tempo urge. É tempo de mudança, de transformação. É tempo de santificar-se, de buscar o Senhor
em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que buscai o Senhor em primeiro lugar. Sempre ao Senhor em primeiro lugar. As outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós aprendemos que Deus vem em primeiro lugar na minha e na sua vida, seremos muito felizes. Estaremos dando certo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Quero falar com os candidatos ao batismo.